Liderança de sucesso, estamos aqui mais um vídeo, mais um momento, Neemias, nós estamos estudando aí Neemias, nós temos aí alguns vídeos, dê uma olhadinha aí se você ainda não viu, capítulo 1, né, completo, capítulo 2, até o versículo número 10, e hoje Neemias, capítulo 2, versículo 11, vamos aí até o final do capítulo de número 2, que Deus abençoe esse momento tão precioso, tão valioso, aonde vamos estudar aqui o livro de Neemias. Neemias capítulo 2, versículo 11. Neemias aqui viaja para Jerusalém, ele está aí no Império Medo-Persa, né, no período, mas em Suzã, em torno de 1.600 quilômetros aproximadamente a distância, e Neemias gastou 4 meses, você pode ler Esdras capítulo 7, versículo 9, lá foram 4 meses que Neemias gastou para poder viajar. Aí você imagina, Neemias ora 4 meses, Neemias viaja 4 meses, 8 meses. Depois Neemias fica mais alguns dias lá. Então nós podemos colocar aí quase 8 meses e meio Neemias orando, jejuando, pensando, ouvindo Deus, falando com Deus, analisando, anotando, projetando. E aí finalmente ele chega em Jerusalém e nós vamos ver qual foi a atitude de Neemias ao chegar em Jerusalém. É a atitude que eu e você como líder devemos fazer, porque esse estudo aqui de Neemias é um estudo mais para líder, tá? Focado mais para líder. Mas também nós vamos ver no estudo de hoje que você que tem um sonho, um projeto, fique calado. Tem sonho, tem projeto que você só deve falar para Deus e para o seu líder. Aqui Neemias, somente Deus e o seu líder, né? Ali o rei Artaxerxes sabia o que ele foi fazer. Não falou para mais ninguém. Tá? Então tem coisas que você tem que falar somente para os seus líderes e para Deus e para mais ninguém. Neemias 2:11, cheguei a Jerusalém, onde estivemos 3 dias. Então aqui 3 dias já havia passado quando ele chegou em Jerusalém. Nós vamos ver a sabedoria de Neemias. Versículo 12, então à noite me levantei. Bom, peraí, Neemias vai fazer esse negócio à noite. Por que ele não fez de dia? Talvez para não chamar atenção, talvez para que as pessoas não ficassem indagando quem é esse aí, o que ele veio fazer aqui. E mesmo fazendo de noite, tiveram pessoas que levantaram contra ele. Olha aí o versículo 12. Então, à noite me levantei e os poucos homens, Neemias chamou com ele, né? E poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus me puseram no coração para eu fazer em Jerusalém. Presta atenção, Neemias falou, olha, eu não falei para ninguém o que Deus colocou no meu coração. Então não era um projeto direto, inspirado, Neemias, não, foi Deus que colocou no coração de Neemias. Então existe sonho, projeto, que é Deus colocando no seu coração para você fazer para ele, como se fosse ele, e é isso que Neemias vai fazer. Não havia comigo animal algum senão o que eu montava. De noite, saí pelo portão. De novo, mais uma vez, Neemias está falando que é de noite. De noite, saí pelas portas. Bom, antes de eu ler esses nomes, em Israel existia várias portas. Cada porta tinha um significado. Eu não vou falar para vocês aqui, mas em outra oportunidade nós podemos estudar sobre as portas de Jerusalém. Também você pode pesquisar no YouTube, que tem vários, já vi alguns estudos. Mas aí, a única porta que eu gostaria de falar, que me chamou muita atenção, é a porta das ovelhas, que é uma das portas. Quem entrava por lá era somente as ovelhas que iam ser sacrificadas. Ou melhor, só entravam os animais que eram sacrificados no tabernáculo. Era uma porta que dava direto para o tabernáculo, em Jerusalém, aonde entrava e foi por onde Jesus, o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo, quando ele entra montado no jumento, ele entra justamente por essa porta, né? No capítulo 3 aqui, tá? Fala sobre essa porta. Versículo 13. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Então Neemias está vendo que os muros estão assolados, tá? Tá um caos. É como se você olhasse para uma situação que você quer resolver, precisa resolver, e você vê só o caos, certo? Aí Neemias enfrentou um problema sério, porque Neemias, essas pessoas que estavam aqui com Neemias, poderia ser o que foi com ele, como poderia ser um grupo de pessoas que lá estavam. Se Neemias chamou ali, primeiramente, porque no capítulo 3 nós vamos ver que todo mundo mobiliza para ajudar Neemias.
Neemias apresentou o projeto para o povo, ganhou o coração do povo, e todo mundo vai aí batalhar junto com ele para reconstruir os muros, tá? Mas aí você imagina o povo, há 141 anos, quase 142 anos, o povo esperando alguém para poder reconstruir os muros, e ninguém aparece, mas finalmente vem aí Neemias, talvez foi taxado até como doido, louco. Muitas pessoas chegam para ele e falam, rapaz, para com isso, você não vai dar conta não. Muitas vezes isso acontece comigo, com você. Você tem sonho, projeto, e as pessoas falam, não, para com isso, para com isso. Eu tenho um sonho que eu não conto ele para ninguém, só Deus sabe. Eu tenho um sonho que, além de Deus, meu líder sabe, minha esposa sabe. São poucas pessoas que têm que saber sobre os seus sonhos. Versículo 14. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Interessante que estava tanta destruição que nem tinha como passar. Significa o quê? Problemas irreversíveis, problemas impossíveis de ser resolvido, tá? Só que para Deus tudo é possível. O impossível quem faz é Deus. E Deus faz por meio da onde? Por meio da minha fé e a sua fé. Eu quero usar uma frase que eu não sei quem foi que falou, que Deus vai até onde a sua fé o leva. Deus vai, Deus age por onde a sua fé crê. Continuando, versículo 15. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros, voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados, as pessoas que estavam aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Neemias não poderia ter falado assim, ó, eu não falei para ninguém o que eu iria fazer. Poderia, mas por que falou esse tanto de nome? Para deixar bem claro para mim e para você. Tem segredos que você não fala para as pessoas. Você só fala para Deus. Tem segredo, sonho, projeto que você fala para o seu líder. Tem segredo que você fala para as pessoas que te ama, que prova que te ama. Acabou para mais ninguém. Continuando, versículo de número 17. Então lhes disse, estáis vendo a miséria em que estamos? Neemias se coloca no meio da miséria. Você está vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada, Jerusalém envergonhada, Jerusalém destruída, tá? As suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Agora Neemias vira e fala, finalmente, após quase um ano de sonho, de oração, de projeto, Neemias vai e fala, ele avaliou, analisou, olhou o que precisou durante 3 dias, certo? Aí finalmente ele fala, olha a situação que estamos, nós precisamos fazer alguma coisa. Tem uma frase que eu uso, que ela está escrita numa camiseta, depois eu quero gravar um vídeo aqui de Neemias com ela, se eu lembrar, talvez o próximo vídeo. A frase diz, tudo muda quando você muda. Tudo muda quando você muda. É uma frase de um uniforme que nós usamos aqui, nós fazemos trabalho evangelístico nos colégios, e nós usamos essa frase. Eu quero falar para você, tudo muda quando você muda. Continuando aí, Neemias fala, olha, reedifiquemos os muros, e vamos deixar de ser vergonha, vamos acabar, Jerusalém está envergonhado, humilhado, rejeitado, vamos colocar Jerusalém como uma cidade desejada, vamos colocar Jerusalém como uma cidade onde mostramos que nós somos um povo de Deus. Significa o quê? Vamos mudar essa realidade que nós estamos, vamos parar de procrastinar, de ficar empurrando com a barriga, como nós dizemos aí no nosso dia a dia, né? Vamos parar com isso, vamos deixar de ser cristão meia boca, vamos deixar de ser uma pessoa pobre espiritualmente, vamos crescer na graça e no conhecimento. É isso que eu e você precisamos fazer. Vamos parar, vamos dar um basta em tudo que está acontecendo. No seu casamento, relacionamento com seus filhos, relacionamento com as pessoas, sua igreja, sua empresa, você como funcionário, seja o melhor naquilo que você está fazendo. Versículo 18. Neemias declarou, né, e lhes declarei. Presta atenção, a primeira coisa que Neemias fala. A boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falaram. Presta atenção, Neemias coloca duas pessoas aqui. Ele menciona 2 pessoas, Deus e o seu líder, o seu rei, o seu pastor, o
seu sacerdote. Neemias fala aqui, ó, a boa mão do meu Deus estivera comigo, a mesma que Esdras usa, né? A boa mão do meu Deus foi comigo, e também as palavras que o meu rei me falaram. Essa palavra é interessante. Quando você vai ler a história de Jacó, você vai ler a história de José, você vai ler a história de Davi, por várias vezes fala assim, e o Senhor era com ele, e o Senhor era com ele. É muito difícil, amados, a gente não vê isso, mas toda pessoa que a gente vê que é um homem de Deus, que Deus é com ele, é uma vida de vitória. E é uma vida que quando passa por problemas, por dificuldade, ele passa firme. Ele não murmura, ele não reclama. Não é igual o povo no deserto ali, quando começa a murmurar por qualquer coisa. Continuando, repetindo, versículo 18. Declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, Neemias aqui estava praticando o que o rei falou para ele. Tá? Amados, vem cá, escute aqui. Muitas vezes nós não damos ouvido para os bons conselhos. Às vezes a gente pede um conselho para as pessoas que nós sabemos são maduros, espirituais, principalmente nossas autoridades eclesiásticas, né? Você que é católico, o padre, você que é evangélico, seu pastor ou sua pastora. Mas, amado, nós não praticamos quase nada daquilo que nós ouvimos, porque nós não concordamos, porque é difícil, porque é árduo. Não, eu não quero desse jeito. Muitas vezes as pessoas vêm pedir conselho e ela faz totalmente diferente, porque ela já vem com a opinião formada. Ela não aceita o conselho, ela não pratica. Neemias praticou o que Deus havia usado o rei para falar com ele. Continuando, disponhamos-nos e edifiquemos. Neemias está falando, olha, eu e vocês, nós juntos, vamos reconstruir esses muros e fortalecer as mãos para a boa obra. Essa palavra fortalecer as mãos, vamos fazer uma aplicação. O que você precisa mudar? Seu casamento? Você tem que sentar com o seu cônjuge, conversar com ele ou com ela, falar que há necessidade de mudança, certo? E o que precisa fazer para mudar? Começa a plantar, começa a viver, começa a mudar o estilo de vida, começa a cortar, a podar vários tipos de relacionamento tóxicos. Começa a fazer isso. E aí, olha só o que acontece, né? Depois que eles fortaleceram a mão. Bom, nós estamos prontos, vamos começar. Só que aí vem um problema, vem um obstáculo, vem uma barreira. Sambalá, Tobias e Gesem, 3 homens. Sambalá, ele era governador da Samaria, tá? Tobias, ele era amonita, descendente dos amonitas, né? E Gesem, ele era governador de uma parte da Arábia, ou Arábio, certo? Uma parte bem próxima ali de Jerusalém. 3 inimigos falando assim, olha, vocês estão querendo se levantar contra o rei. Olha, povo, tudo que Neemias está fazendo aí, ó, não vai na onda deles, não. Ele está se levantando contra o rei. Vocês vão arrumar encrenca contra o rei. E é isso aqui que eles falam. Olha o versículo 19. Porém, Sambalat, o Horonita, é a cidade dele, a região dele, Tobias, o servo amonita, que é a origem dele, e Gesem, o arábio, a origem dele, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram. Zombou e desprezou. Menosprezou, desvalorizou, falou, gente, não dá ouvido para esse Neemias. Quem que é esse Neemias? Apareceu aí, caiu de paraquedas aí, tá achando que é alguma coisa. Ele não sabe da realidade, não vai dar certo esse negócio, não. Certo? Muitas vezes, quando nós nos levantamos para mudar a história, para mudar o quadro, certo? Quando eu estava próximo à minha conversão, eu tinha 2 anos que eu estava sendo discipulado. O meu discipulador, ele não me largou, não me abandonou. Minha mãe, meu pai me abandonou, falou, não, para com isso. Todo mundo do bairro falava, larga a mão do William, mas ele não largou a mão de mim. Ele acreditou. E se há alguém que acredita, que acredita, a mudança vem. Porque Deus age por onde? Por meio da fé. Continuando. Jeremias, Sambalá, Tobias e Gesem zombaram, desprezaram e disseram, que é isso que vocês estão fazendo? Querer rebelar contra o rei? Vocês estão se rebelando contra o rei. Rebelando por quê? Quando que o rei proibiu de reconstruir, certo? As muralhas. Simplesmente, quando estava reconstruindo o templo, Zorobabel, né, um grupo aqui também, dos samaritanos, se levanta contra Zorobabel,
foi baixado um decreto do rei para parar a obra, mas depois veio outro decreto para poder reconstruir. Mas aqui Sanballat, Tobias e Gesem estavam querendo usar o primeiro decreto, que o rei havia proibido, mas o segundo, o rei autorizou reconstruir, tá? Tanto que é o rei Ciro que manda reconstruir o templo. Você pode ler lá em Esdras, capítulo 1, né, versículo 1 ali, vai falar sobre isso. Continuando aí, versículo 20. Então lhes respondi, olha a resposta de Neemias contra os adversários. Olha a minha resposta, a sua resposta que nós devemos dar quando as coisas se levantam contra nós. Então lhe respondi, o Deus do céu é quem nos dará bom êxito. Quem está comigo é o Deus do céu. Eu tenho que dar satisfação, é Deus do céu. Quem está mandando eu fazer isso é o Deus do céu. Continuando, ele vai falar aqui, nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Presta atenção o verbo. Disporemos. É um ato contínuo. Vamos fazer isso sempre. Reedificaremos. Até terminar, nós não vamos parar. Nada vai nos barrar. Vós, todavia, não tendes parte nesse direito nem memorial em Jerusalém. Vocês não têm nada a ver com isso. Fica quieto, vocês não foram chamados para ajudar. Vocês vão depois ver. Vocês vão ver nós conquistando e reconstruindo as muralhas, porque nós queremos, eu vim para acabar com a vergonha, com o desprezo de Jerusalém, certo? E nós vamos aí, próximo estudo, nós vamos continuar falando, eu vou pular o capítulo 3, mas eu vou fazer um resumo do capítulo 3 na próxima aula, tá? E vamos continuar aí, nós vamos até o capítulo 6, tá bom? Eu quero estudar com vocês até o capítulo 6. Deus abençoe sua vida, fique com Deus. Até o próximo vídeo, compartilha esse vídeo se ele foi bênção para você, dê um joinha aí, coloca aí o que você está achando desses estudos. Deus abençoe sua vida, fique com Deus, amém.